venho aqui trazer uma reflexão que, coincidentemente, coincide hoje com os 35 anos de divórcio no Brasil. Aliás, ontem, exatamente, né, que fez a emenda constitucional número 9, de 28 de junho de 1977, que foi que introduziu o divórcio no Brasil. Portanto, nós estamos comemorando aí 35 anos de divórcio, e esses 35 anos de divórcio são bastante significativos, e eles estão num contexto histórico e político aí de toda a América Latina, né, de todos os países do mundo, mas nós estamos com 35 anos, o Chile teve somente há uns 6 anos atrás, e até hoje tem país de cunho mais religioso, como Filipinas, que embora seja um país do Oriente, ele é um país católico, e lá ainda não tem o divórcio. Mas o que significa o divórcio hoje no Brasil, nessa contextualização, ele foi coroado há dois anos atrás, no dia 13 de julho de 2010, com a emenda constitucional número 66, que fez toda uma alteração e uma consolidação, uma reafirmação do divórcio mais simplificado, né? Então, nesse contexto aí, como é que é hoje esse divórcio? Como é que esse novo sistema de divórcio no Brasil, o que foi que isso alterou? Então, vamos só fazer uma reflexão sobre isso. Aí essa introdução é a capa do meu novo livro, do divórcio, aproveitando para fazer uma propaganda, mas que esse livro não saiu ainda, vai sair a 4ª edição pela Saraiva no início de agosto, e eu estou dizendo isso também para... uma capa, não dá para ver direito ali, mas é um vestido de noiva, e do outro lado é um terno de casamento, e no meio são aqueles arroz que a gente joga no casamento. É porque quem fez essa capa foi minha mulher, que é artista plástica. E por que estou dizendo isso? É porque o direito e a arte falam de uma mesma humanidade, nós temos que aproximar desta humanidade para entender melhor esse direito de família, e esse direito de família que interessa a todos nós. Bom, mas rapidamente um breve histórico dessa emenda constitucional, né, de 66. Primeiro, ela começou em 1891, primeira Constituição da República, quando a Igreja se separou do Estado. Até então tinha uma igreja, uma religião oficial, que era a religião católica, que era a Igreja Católica. Proclamada a República, em 1888, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, foi feita a Constituição, 1891, que teve o divórcio. E por que eu estou falando isso? Porque esses 35 anos de divórcio no Brasil, né, que comemoramos ontem, ele significa, na verdade, a solidificação, a consolidação de um Estado laico, né, porque a partir do momento que nós podemos começar a separar direito de religião, nós podemos ter uma boa religião e um bom Estado, né? Eu não posso querer que a minha fé particular seja imposta às demais pessoas de um Estado democrático de direito. Então, esse contexto ele é importante para nós entendermos o direito de família hoje, né? Bom, então, divórcio, Igreja e Estado, 1891. Depois, o então senador Nelson Carneiro, desde a década de 50, 60, começou a tentar colocar o divórcio no Brasil, não conseguia. Quando foi no dia 28 de junho, né, exatamente há 35 anos atrás, ele conseguiu passar a emenda constitucional número 9, que depois, em dezembro do mesmo ano, foi feita a Lei 6.515, né, de 77, mais conhecida como Lei do Divórcio, reconhecendo, então, regulamentando, aliás, o divórcio, mas quando foi introduzido o divórcio, e na lei, né, veio a emenda, e depois a regulamentação, veio cheio de amarras, não sei se você se lembra, mas só para a gente não perder o fio da história. Só podia se divorciar uma única vez, precisava de 5 anos de separação de fato para divorciar, né, 3 anos de desquitado ou separado judicialmente, manteve a separação judicial, que, aliás, esse foi o requisito no jogo de forças de 1977. Para que a emenda fosse aprovada, Nelson Carneiro falou, ok,
pode manter aí a separação judicial. Nós vamos mudar o nome desse kit para separação judicial, mas vamos mantê-la. Isso foi a única maneira que teve de aprovar, mas naquela época ela já não fazia sentido, né? Mas é porque era o argumento, católico que é católico não divorcia nunca, jamais. Então vamos manter separação judicial, porque aí vocês acabam o casamento, mas não acaba, fica essa coisa assim meio purgatório, né? Assim, mas não é, né? Separa, mas não separa, né? E esse discurso moral, religioso, ele acaba sendo contraditório. Por exemplo, eu só podia divorciar uma única vez, mas eu divorciava, gastava minha vez de divorciar, casava com uma outra mulher que era virgem de divórcio, né? Assim, nunca tinha se divorciado. Eu não podia mais divorciar e ela podia. Olha, como é que fazia? Eu não podia mais divorciar, mas a mulher com quem eu estava casado pela segunda vez poderia divorciar. Então, olha como é contraditório. É porque esse discurso moral, ele é contraditório, né? Aí que se aproxima do moralismo. Bom, depois, algumas leis, né, em 89, que veio eliminando os prazos. Depois, em 77, em 2007, a lei estabelecendo o divórcio administrativo, né, e, finalmente, a emenda constitucional 66. Então, isso é um breve histórico aí da emenda constitucional. Esses olhos aí fazem parte de uma ilustração desse meu livro que está saindo em agosto. Bom, mas essa emenda constitucional, no contexto histórico, político, né, que tem esses 35 anos de divórcio, ela está num período... Ela tem um significado político muito maior. O divórcio no Brasil significa a quebra do princípio da indissolubilidade do casamento, né? Não se podia divorciar, né? E porque também essa moral religiosa ou essa moral sexual dita civilizatória, ela precisava controlar as relações sexuais. Por exemplo, sexo legítimo era somente dentro do casamento, né? Então, o casamento deixa de ser o legitimador das relações sexuais, né? Porque isso também é contraditório, né? Não pode ter relação sexual antes do casamento, mas também é contraditório. E o desejo, como é que faz com o desejo? Os homens podiam, mas as mulheres não, mas com quem que os homens poderiam ter uma relação sexual? Também uma contradição, se as mulheres não podiam, né? Ou teriam relação com prostitutas ou com outros homens, quer dizer, o discurso é contraditório, né? E aí começa-se a entender, né? E aquele tripé sexo, casamento e reprodução, que sempre esteou e sustentou o direito de família, se desatrela. Não é mais necessário sexo para haver reprodução, o casamento não é mais o único legitimador das relações sexuais, e aí começa-se a entender a família e as relações sociais e jurídicas de uma outra forma, tem uma quebra paradigmática de todas essas relações e compreende-se que o sujeito de direito é também um sujeito de desejo e que o sexo também é para o prazer, e não só para a reprodução, como querem algumas religiões. Isso muda tudo, muda todas as religiões, porque o desejo, ele encaminha, mas desencaminha. E aí, quando nós vamos... E a história do divórcio, a história das separações, anda paralelamente à história do desejo, ou as questões do desejo, né? Por que é que eu fico casado? Por que é que eu caso, separo, pago pensão alimentícia, não pago? Tudo isso está determinado ou pré-determinado por todas essas questões, né? E isso nos leva a pensar, e algumas pessoas, né, será que a família estaria em desordem, né? Esta questão da emenda constitucional 66, quando foi uma proposta do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, do qual eu sou o presidente, e participei de todas as articulações lá no Congresso Nacional, e o que eu ouvi lá há 2, 3 anos atrás, né, ela já tem 2 anos, 3 anos atrás, quando estávamos articulando, era o mesmo discurso de 33 anos atrás. Olha, vocês estão querendo acabar com as famílias, não pode banalizar o casamento assim, não pode banalizar o divórcio. Como é que vocês estão querendo facilitar o divórcio? As pessoas, como é que vocês estão querendo acabar com o prazo do divórcio? Vocês estão acabando com a família, né? Então, isso não é o Estado que está acabando com o prazo, o Estado não tem que entrar nessa
nessa esfera privada. Mas o fato é que, com a quebra do princípio da indissolubilidade, isso facilita e encaminha para que novas estruturas parentais e conjugais, né, cheguem. Hoje nós temos tantos arranjos familiares inimagináveis, né, que há 35 anos atrás nós nem pensávamos que seria possível, né? Então, mas quando nós começamos a entender isso e a desconstruir esse discurso moral e moralista, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: com o divórcio, a família não acaba. O que acaba é o casamento. A família nuclear passa a ser binuclear. São dois núcleos dessa família, né? Então, isso também nos ajuda a construir uma outra compreensão para o divórcio, né? Bom, mas o que foi que o texto diz? Como é que é? Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha só com direito de família, outros nem tanto, mas só para a gente encadear o raciocínio. O texto original do artigo 226, que foi alterado, era: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou em comprovada separação de fato por mais de 2 anos. O texto ficou, então, assim, foi revogada essa parte final e ficou só essa que está grifada. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Né? Bom, e é isso. E aí as interpretações desta emenda constitucional. A emenda, ela, como eu disse, ela alterou profundamente essa estrutura, né, a partir de 3 eixos básicos. Primeiro, não há mais prazos para se requerer ou conceder o divórcio. Eu sei que alguns cartórios aqui em São Paulo, inicialmente, não sei se ainda, começaram a interpretar que sim, que não precisava do prazo de 2 anos, mas como o Código Civil diz que para se divorciar precisa de ter 1 ano de casado, precisava pelo menos ter 1 ano de casado, né? Então, mas o fato é que ela eliminou todos os prazos, e hoje isso é unânime, praticamente, de que não há mais nenhum prazo para se requerer ou conceder o divórcio. E aí o segundo ponto, que é um pouco mais polêmico, mas que também já está ficando para trás, que eliminou o anacrônico Instituto da Separação Judicial. Sei que algumas pessoas pensam o contrário, mas o próprio STJ já se posicionou em relação a isso. Eu trouxe aqui uma decisão para mostrar para vocês. Mas o mais importante disso tudo, e essa é a grande evolução do direito de família, ela substituiu o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Então, assim, nós não vamos mais discutir quem é o culpado pelo fim do casamento, até porque ninguém sabe por que é que um casamento acaba, né? Talvez não haja culpados, mas talvez haja responsáveis por não terem cuidado do amor. É por aí que nós temos que pensar. Então, vamos destrinchar cada uma desses itens aí da emenda constitucional para entender como é que esse novo sistema de divórcio no Brasil hoje, né? Bom, primeiro, os prazos, né? Então, assim, se não há mais prazos para requerer o divórcio, todos os artigos referentes à separação judicial estão revogados, inclusive o 1574, que diz lá, né, dar-se-á separação judicial por mútuo consentimento. Tá. Então, aí é o primeiro argumento, mas acabaram com os prazos e agora isso banalizou, então as pessoas vão casar hoje e separar amanhã, como é que vai fazer com isso? Então, na verdade, não acabou com o prazo, né? Acabou com, não tem um prazo, alguém que não queira divorciar não precisa, apenas não precisa mais esperar o prazo, né? Ele não acabou com esse prazo para reflexão. As pessoas estão casadas hoje, querem se divorciar, podem esperar o tempo que quiserem, não são obrigadas a se separar, né? E a emenda, o que tem de mais importante nessa emenda é que ela trouxe mais liberdade e mais responsabilidade pelas suas escolhas amorosas, o que significa que o Estado não mais interfere na vida do cidadão. E aí está essa reflexão sobre os 35 anos do divórcio, que significa a consolidação do Estado laico. Olha, o Estado não tem que entrar na vida das pessoas. Isso, em princípio, parece um pouco estranho, revolucionário, mas nós vamos daqui a pouco olhar para essa emenda constitucional, assim como nós olhamos hoje para a Constituição de 1988, quando veio lá a legitimação de todos os filhos. Não existe mais filhos ilegítimos. O Estado legitimou
todas as filiações, todas as formas de filiação. E quando nós olhamos para trás, vemos, bom, mas como que antes de 1988, alguns filhos não eram reconhecidos? Olha que absurdo, como é que pode excluir uma categoria de filhos só porque esses filhos não foram havidos dentro do casamento, né? Isso vai ficando tão nítido com o tempo, e que eu acredito que em pouco tempo também a emenda constitucional ficará. Nesses 2 anos, de 66, nesses 2 anos, dessa emenda constitucional, já tivemos muitas decisões dos tribunais, eu trouxe aqui para vocês, de São Paulo, inclusive, se posicionando sobre essas questões aí que eu estou elencando. Eu estou organizando em 3 aspectos, né? Os prazos, né? Os prazos, o fim da separação judicial, que é o aspecto aí que gera alguma polêmica, né, e que, na verdade, se formos fazer, claro que tem argumentos para lá e para cá. Aliás, o direito é isso, né, um exercício eterno de argumentação e contra-argumentação. Mas numa interpretação sistemática, histórica e teológica, né, nós podemos chegar a essa conclusão. Olha, não tem separação judicial mais. Bom, primeiro, quando fizemos essa emenda constitucional, o texto, nós nos reunimos, né, do IBDFAM, para dizer o seguinte: olha, nós não queremos mais, não tem sentido, para que precisa ter separação judicial? Por que eu não posso ir direto para o divórcio, né, sem prazos? Né? Qual é o sentido desta norma? Né? Alguns países até mantêm esse sistema dual de separação judicial, chamava antigamente desquite, e depois, em 77, passou a chamar chamar desquite, passou a chamar separação judicial, né? Então, agora, algumas pessoas dizem, mas e se as pessoas não quiserem divorciar? Tudo bem, não precisa divorciar, mas querem separar, basta fazer a separação de corpos. E a separação de corpos, ela é importante. Por quê? Principalmente para demarcação de limites de aquisição patrimonial, né? Então, isso para não gerar uma confusão patrimonial. Ela não muda o Estado Civil, mas mas marca limites aí da aquisição patrimonial. E com isso, eu considero que a separação de corpos ela ficou revalorizada, né? E isso é importante porque não é um travamento. Olha, então, e agora eu só posso divorciar? Ou, como é que eu faço? Né? Pode ter uma separação de fato apenas, porque antes da emenda, a jurisprudência já vinha entendendo que a separação de fato, ela cria uma nova situação jurídica. Sou casado, meu estado civil é casado, e o estado civil ele é importante porque ele é determinante de uma situação patrimonial, mas há uma exceção para a separação de fato. A jurisprudência é uníssona nisso, né, de que sou separado há 2 anos, há 3 anos, há 1 ano, a partir do momento da separação de fato, que teve continuação, essa separação, aquilo ali já rompe os limites, já estabelece limites na aquisição patrimonial, né? E olha, vejam só o texto da justificativa, né? Só para estou entrando nessa parte histórica ainda, né? Porque tem essa polêmica, né? Mas esse é o espírito da emenda constitucional. Não mais se justifica a sobrevivência da separação judicial em que se converteu o antigo desquite. Criou-se desde 77, com o advento da legislação do divórcio, uma duplicidade artificial entre dissolução da sociedade conjugal e dissolução do casamento. Lembra disso quando a gente ia estudar lá na graduação? Um dissolve o casamento, o outro acaba. Eu confesso que eu nunca consegui entender o que é isso. Dissolve, acaba, o que é isso? Esse é um jogo de palavras para tamponar esse discurso moral, religioso, de que dissolve, né? É uma coisa, um meio termo. Quem está separado judicialmente é como se estivesse no limbo. É casado, mas não pode casar de novo, ou é como se estivesse no purgatório. Então, por que isso? Eu estou trazendo essa reflexão para entender a importância da religião. O direito canônico até hoje, né, interfere muito, influencia. Nós usamos muita terminologia advinda do direito canônico, tem muita coisa boa, mas o que nós temos é que reafirmar esse Estado laico, e na reafirmação do Estado laico não cabe mais essas coisas, né? Por que isso, né? Bom, então a justificativa é assim, mas na interpretação sistemática, né, não se pode estender o que a norma restringiu. E
teleológica, quais os fins sociais da norma, né? Liberdade, autonomia, e qual o objetivo e fim social da separação judicial? Se ela não pode ser convertida em divórcio, para que separação judicial? Ah, é porque eu sou católico, não quero divorciar. Tudo bem, então não divorcie, mas não pode separar, então faz separação de corpos, né? Enfim, isso também não quero entrar muito nisso, vou trazer a jurisprudência que fala melhor por si, né? E aí os artigos do Código Civil que estão automaticamente revogados, porque o mais importante desta história toda é que nós, com a revogação da separação judicial, nós estamos eliminando a discussão de culpa. E essa discussão da culpa é um grande atraso do ordenamento jurídico brasileiro, porque quando nós estamos procurando um culpado, né, essa é a tendência de todo ser humano, o outro é o culpado, e não eu, é sempre o outro. E quando eu estou colocando no outro, eu estou tirando a minha responsabilidade. E o pior de tudo é que o próprio Estado é que instigava essas brigas quando ele dizia, vamos procurar um culpado, né? Assim, e qual é o sentido disso? Em que isso leva, em que isso ajuda as pessoas? No momento em que o Poder Judiciário está entrando em colapso, né? Aqui em São Paulo, pior ainda do que em Minas Gerais, por que nós vamos ficar 2 anos discutindo quem é culpado, quem nem? Em que isso interfere, em que isso ajuda? Esses processos de separação litigiosa tornam-se uma verdadeira história de degradação do outro, são verdadeiras histórias de sofrimento, né, e que só fazem mal aos filhos e não ajuda em nada. Bom, mas vejam só essa decisão do STJ de 2011, há um ano atrás, né, do ministro Luiz Felipe Salomão, o STJ, que tem uma visão mais arejada e faz uma síntese aí dos tribunais, ele decidiu incidentalmente, aí, numa discussão, num processo em que se falava sobre união estável, ele aproveitou a oportunidade para se posicionar oficialmente, né, em conformidade com a recente emenda constitucional 66, a qual, em boa hora, aboliu a figura da separação judicial, né, está lá no RESP, no 912-926, oriundo do Rio Grande do Sul. Então, essa é a posição do STJ. Depois, uma decisão de Brasília, que é lá da desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, né, que também falou, foi uma das primeiras, né, a emenda foi de julho, nessa primeira decisão foi de setembro, né, quando ela diz, ainda falava lá, a proposta de emenda constitucional, resultou em grande transformação no âmbito do direito de família ao estipar do mundo jurídico a figura da separação judicial. A nova ordem constitucional, introduzida pela emenda 66, além de suprimir o instituto de separação, também eliminou a necessidade de ser guardado recurso de prazo e tal. Depois, uma outra, mais adiante agora, mais recente, também do Tribunal de Brasília, ou seja, eles mantêm-se nessa linha de coerência, a de outro desembargador, aí, Sérgio Rocha, que fala a mesma coisa. Após a emenda, não mais existe no ordenamento jurídico brasileiro o Instituto da Separação Judicial. Foi delegado ao legislador em sede constitucional, e aí vai por aí afora. Depois, uma decisão de São Paulo, agora recente, de janeiro deste ano, né, que ele fala também do desembargador Fábio Quadros, da 4ª Câmara de Direito Privado, que fala também da eliminação da separação judicial. Depois, uma outra de São Paulo, anterior, do desembargador Caetano Lagrasta, que fala a mesma coisa, né, com a promulgação da Constituição, a nova redação, o Instituto de Separação Judicial não foi recepcionado, mesmo porque não há direito adquirido ao Instituto Jurídico, etc., etc. Depois de Minas Gerais, também, tem várias. Isso aqui estou fazendo um resumo. Nós temos algumas decisões que são contrárias, uma minoria. Se alguém quiser, eu tenho um quadro aqui de todas as decisões que saíram e publicadas no Brasil inteiro. Então, assim, 85%, 90% é de que está eliminada a separação judicial. E em São Paulo, acho que é uma minoria, mas a maioria entende que acabou também. A edição da emenda 66 extirpou do nosso ordenamento jurídico o Instituto da Separação Judicial, prevendo como forma de extinção do vínculo matrimonial apenas o divórcio, que geraria, por certo, superveniente impossibilidade jurídica do pedido formulado na ação originária do recurso culminado na extinção do feito sem julgamento do mérito, etc., etc. Então, é alguém que vai pedir separação judicial, os juízes têm dado pela impossibilidade jurídica do pedido. Outra de Minas Gerais, no mesmo sentido, também aí do ano passado, né, falando que efetivamente retirou o Instituto de Separação do mundo jurídico,
né? Depois, outra de Minas Gerais, da desembargadora Tereza Cristina, da Cunha Peixoto, da mesma forma. A nova ordem constitucional extinguiu a separação judicial do ordenamento jurídico, assim como qualquer controvérsia havida entre as partes acerca da culpa pelo desfazimento do matrimônio para fins de decretação do divórcio. E vai por aí afora. Também, depois, outra de Minas Gerais, da mesma forma, né? E o que ele é mais radical. A separação judicial não é mais possível em nosso ordenamento jurídico devido à promulgação da Constituição, etc, etc. Depois de Santa Catarina, da mesma forma, aí já em 2010, no mesmo ano da aprovação da emenda, né? E que ele fala o seguinte: o artigo 1124-A do CPC, que autoriza o divórcio consensual e também a separação consensual, está agora desaparecido à vista da emenda constitucional 66. Claro, né, gente, que vocês vão encontrar uma ou outra diferente dessa, mas a maioria, garanto-lhes, é nesse sentido. Bom, mas o que é importante nessa história? Então, nosso dia a dia como advogado. Eu sou advogado, advogo há 30 anos lá em Belo Horizonte. Eu trabalho um pouco diferente, porque eu estudei psicanálise e eu falo que eu tenho uma clínica do direito. E nessa clínica do direito, eu tenho 30 anos que eu escuto essas histórias e continuo me perguntando por que um casamento acaba, né? Será que, e acho que, e apesar de escutar tantas histórias de fim do amor, eu continuo acreditando que o amor é possível, o amor conjugal é possível, e muitas vezes esse amor acaba porque teve um grande mal-entendido, né? Foi engolindo sapo, e aquilo em algum momento estoura. Então, se o amor, portanto, não é culpa de ninguém, é responsabilidade, né, das pessoas cuidarem do amor. Mas o amor acaba, né? Existem culpados? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, porque a emenda constitucional 66, na verdade, ela eliminou isso, mas ela significa muito mais que isso. Por isso que mudou toda a sistemática, porque é a vitória do princípio da autonomia privada, né, e da liberdade, da responsabilidade, enfim, da instalação, reafirmação do Estado laico, né? E o que é mais importante é que entender essa sistemática dos litígios judiciais, né, que a separação judicial, essa discussão de culpa sempre sustentava, né, essas verdadeiras histórias de degradação do outro, e era isso que sustentava os litígios, né? E quem é o culpado? Quem tem razão? Eu estou sempre querendo colocar no outro. E aí eu levo para a história, o que vai parar no judiciário, né, são os restos do amor. Então, aqueles restos do amor que se materializam ali no processo judicial, nós podemos dizer, então, que o processo judicial é a materialização dessa realidade subjetiva. E aí, como é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós, advogados, vamos atuar eticamente nesses processos de direito de família, né? Você sabe muito bem que o judiciário está caótico, está quase entrando em colapso. Nós temos que repensar essa ética da advocacia, da judicialização desses conflitos. Isso não tem solução. Nós advogados vamos ter que pensar outras formas, outras coisas. Isso está caótico, está chegando fim de linha, né? Como é que é possível um processo de separação durar 10 anos, 20 anos? As pessoas muitos morrem no caminho, né? Essa história já é bastante conhecida. Então, e até que ponto o Estado pode entrar na vida privada das pessoas, né? Como entrava antes, dizendo, olha, você tem que esperar 2 anos. Lá atrás, tinha que esperar 5 anos de separação de fato. Quer dizer, qual a diferença que tem esperar 5 anos, 2 anos, 1 ano? Ah, é um prazo para reflexão. Ok, não acabou com o prazo da reflexão. Ninguém precisa separar em mente. Mas e se eu quiser me divorciar, né, imediatamente, qual é o problema? Se eu fizer a loucura de casar hoje, sexta-feira, e divorciar segunda-feira, de quem que é esse problema? É meu, né? O Estado não tem nada com isso. Isso é quase um ato de loucura, mas quem tem que responder na vida por isso sou eu, né? O Estado não tem que ficar tutelando. Essa é a diferença do novo direito de família, né? Da reafirmação do Estado laico, da autonomia privada, né? E da eliminação, da substituição do discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Isso é o novo direito de família. E aí eu trouxe algumas doutrinas aí de Paulo Lobo, quando ele fala aí já eliminando, né, que a culpa realmente acabou no direito de família. Depois, como eu disse, né, a arte, seja através da imagem, da poesia, da música, né, a arte ela fala da mesma humanidade que o direito. Por isso nós temos que
aproximar essas fronteiras da arte e do direito, e para dizer num processo de separação, já faço isso há muito tempo, né, que é, ao invés de falar, ele é o culpado, olha, eu vou ter que me haver com a frustração do meu casamento ter acabado. Porque quando o amor acaba, né, essa compreensão da psicanálise nos ajuda bem a entender isso. Né? Nós somos sujeitos de desejo e o desejo é falta. Então, como eu estou sempre procurando alguma coisa para tamponar a minha falta, o meu vazio, esse buraco que dá, né, em cada um de nós, que todos nós tem, que é da nossa constituição, né, como sujeitos, como humano, e eu encontro um amor, o meu parceiro, minha parceira, e acho que sou completo. E aí eu não preciso, né, estou feliz para sempre. Só que o amor acaba, o desejo reencaminha, e aí eu me deparo novamente com o meu inexorável vazio. E aí que eu penso, e aí por isso é muito mais fácil dizer, olha, ele é culpado, né? Porque enquanto isso eu continuo tampando o buraco da vida, aí, dizendo que ele é o culpado. E aí vou à justiça, porque a justiça, para que um juiz diga que é o culpado, isso é tudo mentira, isso não é verdade, porque não existe isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu preciso, essa é a minha desculpa, para que eu não me responsabilize, né, pelo meu desamparo, né, pelo meu vazio da vida, e ver e assumir que o amor acabou e que sofrimento faz parte da vida, e eu vou ter que me haver com isso, ao invés de ficar colocando no outro. E essa estrutura toda do litígio, a compreensão dessa estrutura do litígio, ela é muito importante, porque nós podemos, com isso, colocar o direito de família num outro patamar, muito mais ético. Né? Olha, não tem essa história do culpado. Nós temos que pensar isso de outro jeito. Nós, advogados, temos uma responsabilidade ética nisso, inclusive de não nos permitirmos ser instrumentos deste gozo do cliente. Né? Porque o cliente chega lá e fala assim, só quero os meus direitos. Mas estão sempre querendo, não quero prejudicar o outro. Né? Todo mundo já escutou isso. Mas, na verdade, inconscientemente ou não, está querendo tirar uma casquinha lá no outro, porque ele não me quis mais. Né? Então, eu tenho direito a R$1.000 de pensão, mas eu quero 1.500, esses 500 é como se fosse para pagar. Mas isso vem sutilmente ou de uma outra forma. Né? Então, a reflexão que eu quero trazer aqui, através dessa comemoração dos 35 anos do divórcio, na verdade, é desse novo direito de família, desse novo olhar do direito de família para a nossa compreensão como advogados que somos, o nosso dia a dia, de como é que nós podemos ajudar essas pessoas. O nosso trabalho é também um trabalho de ajuda, nosso trabalho profissional. Podemos ganhar dinheiro com isso, de preferência, mas, aliado a isso, associado a isso, ajudar essas pessoas a atravessar esse momento de tanta dor, de tanto sofrimento. E, ao invés de encaminhá-la para a judicialização, para o litígio, vamos lá procurar o culpado, isso que não vai levar a nada, às vezes proporcionar essa reflexão e, quando nós separamos objetividade de subjetividade, porque nós trabalhamos com um discurso objetivo, mas saber da subjetividade, ou seja, do contexto em que está a separação, nós vamos compreender isso, desmisturar uma coisa da outra e atuar mais eticamente e com mais facilidade, com menos trauma aí nas funções dos nossos clientes. Então, por que não dizer isso como Paulo Leminski, né, quando ele diz lá, então, o amor acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima, que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Nós podemos optar, né, se vão por aqui ou por aqui. Melhor transformar em rima, claro, do que a raiva, que é tão destrutiva. Bom, mas por que um casamento acaba? Né? Então, e aí acaba, como eu disse, eu fico me perguntando isso há 30 anos, e tem uma pergunta que é muito mais para ser perguntada do que para ser respondida. Né? O casamento acaba é quando eu começo a implicar com o outro, com a minha mulher, porque ela não está ensinando os meninos direito, não está cuidando bem daquelas coisas, não está agindo como eu achava que ela deveria agir com as crianças, ou ela deixa muito cabelo molhado, cabelo na pia, aperta o dentifriço de um jeito, essas zigue-zagues, essas neuroses do cotidiano que todos nós temos. E aí, quando eu começo a ver isso, é porque o casamento, quando o casamento acaba é porque isso acontece, ou eu começo a enxergar isso, é porque o casamento já acabou,
E aí eu começo a realçar os defeitos do outro, né? Então, isso também é importante. Sabe por que é importante? Para nós não ficarmos nessa discussão inócua, infrutífera, antiética, de que é o outro. Que é... Então, a compreensão dessa estrutura do litígio, ela é da maior importância, né? E é aí que nós vamos substituindo o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade, né? Então, é muito melhor a gente dizer também, né? Se o anel que tu me desse era vida e se quebrou, fazer o quê? Bom, vou ter que me haver com a minha dor, né? Porque, na verdade, o que sustenta o casamento é o desejo. Claro que o desejo encaminha, desencaminha, mas nós temos que haver é com o desejo, né? Com o nosso desejo da manutenção do laço conjugal. E por falar em desejo, né, lembro aí a música do Chico Buarque, que fala muito bem do desejo, né? O desejo tem a ver com, embora ele seja da ordem da subjetividade, mas ele nos indica uma objetividade aí da realidade processual, que é, né, já que o desejo é falta, então Chico Buarque se pergunta, né? Então, quando ele se pergunta, na minha leitura, é isso que ele está falando, é disso. O que será que me dá, que dá dentro da gente, que não devia, desacata a gente, é revelia, né? Então, é isso, é o desejo, e vai por aí afora. A próxima vez que vocês escutarem essas músicas, vocês vão lembrar disso, assim, de compreender isso. E aí, o Contato Caligares, na Folha de São Paulo, de junho desse ano, ele separei essa frase dele, que eu achei instigante. Ele diz assim, olha, talvez o fim de um amor seja um fenômeno tão misterioso quanto o apaixonamento. Talvez existam duas mágicas opostas, igualmente incontroláveis, uma que faz e a outra que desfaz. Sabe por que é importante trazer isso aqui? Para nós pararmos de ficar discutindo quem é o culpado, essa bobagem, essa mentira, isso é superficial, isso é ficar no raso, né? Achar que existe um culpado. Uma coisa é a responsabilidade. Com isso, nós até podemos entrar numa outra seara, que é da responsabilidade civil, isso é outra história. Mas essa história de culpa, isso é balela, conversa para boi dormir, como se diz lá em Minas Gerais. Ou então com Clarice Lispector, que é, né, que todo mundo conhece, eu acho sensacional, e que também separa essa frase dela aí, porque nós precisamos entender não só do fim, mas o que é o amor, né? Então ela diz, e eu achei isso sensacional, vejam só. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente, né? Então, isso é para poder dizer que o amor conjugal é possível, né? Bom, feito isso, entendido isso, como é que é a estrutura do divórcio hoje, né, no Brasil? Nós temos 3 tipos de divórcio: o judicial litigioso, o judicial consensual e o judicial ou extrajudicial administrativo. E quando nós vamos trabalhar um divórcio, e é bom a gente dizer isso para o cliente, porque eles ajudá-los a organizar esse raciocínio. Os divórcios têm 2 aspectos, os aspectos pessoais e os aspectos econômicos. E só aproveitando para fazer propaganda também, essas imagens aí, né, que representam o divórcio, também estão nesse meu livro, que está saindo em agosto agora, que também são imagens da minha mulher, artista plástica, que fizemos essa dobradinha para fazer esse livro do divórcio. Bom, ela com as ilustrações e eu com o texto. Então, Adriana Silveira, está fazendo a propaganda mal dela, né? Então, os aspectos pessoais. O nome de casado. Algumas mulheres chegam e dizem, olha, já tem 30 anos de casado, o sobrenome dele está incorporado no meu nome, não quero mudar, não. Outras dizem, olha, eu faço questão de mudar o nome porque é o resgate da minha identidade solteiro, né? Então, isso cada um com o seu jeito. Mas o mais importante da reflexão hoje, isso está ficando para trás, e daqui a um tempo isso não vai fazer mais sentido, porque a tendência das pessoas não mudarem o nome. O Código Civil de 2002 alterou nesse aspecto para dizer que o homem também pode alterar o nome. Do ponto de vista psicanalítico, isso é um atraso, porque se tem alguma possibilidade do casamento dar certo, é exatamente não misturar, né? É preservar as identidades. Então, é uma coisa para se pensar. Devia ser proibido mudar o nome de casado. Mas tem a cultura, tem, né? Também não sejamos radicais, mas do aspecto psicanalítico é assim. E aí, nos aspectos pessoais, a guarda de filhos e a convivência familiar. E nos aspectos econômicos, a pensão alimentícia e partilha de bens. E aí, nos tipos, a guarda de filho. Então, quando nós vamos falar de guarda de filho, nós temos hoje 3.
4 tipos de guarda. Guarda unilateral, que é a mais comum, embora não seja a regra. Né? E, por falar em regra, nós temos que, muito mais importante do que as regras, é atentar para os princípios. Né? Os princípios que os princípios constitucionais, os princípios que são também uma fonte do direito, né? Assim como a jurisprudência, a regra, as leis, mas essa principiologia do direito de família que nós devemos prestar mais atenção. Não é mais possível nenhum julgamento em direito de família sem atentar por esses princípios, por essa principiologia. Eu aproveito para fazer propaganda também desse meu livro, que chama Princípios Fundamentais do Direito de Família, que eu falo de todas essas questões, introduzindo esses elementos aí do discurso psicanalítico. A guarda alternada, que muita gente confunde com a guarda compartilhada, né, que é um equívoco, não é isso, e a guarda nidal, que vem de ninho, talvez muita gente nunca tenha visto falar disso, a guarda nidal, isso é muito comum na Alemanha, está escrevendo esse livro, eu descobri isso, e uma vez fazendo uma palestra, falou, isso não existe, aqui no Brasil não tem, alguém levantou do auditório, falou, não, eu já fiz isso. O que é a guarda nidal? Nidal de ninho. Quem vai sair de casa não são os filhos, então os filhos permanecem na casa e o pai e a mãe revezam naquela casa. Os filhos permanecem naquela mesma estrutura e os pais é que revezam. Né? Isso é a chamada guarda nidal, isso mais comum na Alemanha. E a guarda compartilhada, que muita gente confunde, que é a guarda compartilhada ou conjunta, que é a regra, né? E é a grande solução para o grande antídoto para a alienação parental, que será objeto de palestra aqui dessa tarde. Né? E na guarda, nós podemos deixar a regulamentação livre ou não, mas na convivência familiar, que tradicionalmente muita gente chama de visitas, eu prefiro usar a expressão convivência familiar, que é a expressão do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque essas palavras elas vão trazendo, além de um outro significado, um significante. Um significante é esse sentido histórico também que ela traz consigo. Então, prefiro falar de convivência familiar. Como as pessoas não estão acostumadas com isso, eu sempre coloco convivência, eu tenho que colocar sempre, entre parênteses, visita, para poder dizer que é isso. Mas visita é uma expressão muito fria, né? Então, quando a gente começa a mudar as palavras, a expressão, a gente começa a alterar todo o sentido disso. Né? Então, a convivência familiar, ela geralmente pode ser como for, deixar livre, mas quando não há um consenso, e a guarda compartilhada é exatamente para quando não há um consenso, porque se tivesse consenso não precisava nem de lei, né, as pessoas podem regulamentar como quiserem, já tem decisão do STJ sobre isso, da aplicação da guarda compartilhada e de vários tribunais. Né, o sentido da guarda compartilhada é apenas principalmente quando não tem consenso, porque no consenso não precisava nem de lei. E umas novas questões do direito de família para a gente pensar, que eu só vou dar uma pincelada rápida em razão do tempo, que é a alienação parental, que finalmente conseguimos dar nome para essa maldade humana, e o genitor mal resolvido. Daí a importância de entender essa estrutura do litígio, de culpa, responsabilidade. Alguém, quando não tem essa relação bem resolvida, ela acaba alienando os filhos do outro genitor. Tem uma psicanalista amiga minha que fala que todos, de uma certa forma, fazem essa alienação, num grau leve, médio ou pesado e tal, porque quando tem raiva, né, do outro, porque a história ficou mal resolvida, acaba falando mal do outro e afastando, mas isso está mais ou menos dentro de uma normalidade. O que é problemático é quando as pessoas, quando chega a ter efetivamente essa alienação, ou seja, o filho é programado para odiar o outro genitor. Isso já fizemos uma grande evolução a partir do momento que demos nome para isso, né, da lei já tem uma lei, inclusive, a lei da alienação parental. Uma outra questão nova também, que é uma tese que é do abandono afetivo. Né? O abandono afetivo, quando nós, recentemente, tivemos essa decisão da ministra Nancy Andrighi, no STJ, em 2012, em 2005, o STJ já tinha julgado um caso de Minas Gerais, coincidentemente de um cliente meu, e 2004, negando a tese do abandono afetivo, e 2004, pela primeira vez, o Tribunal de Minas
condenou um pai a dar uma indenização por ter abandonado o filho afetivamente. Qual é o sentido disso, os argumentos contrários? Olha, quando um pai que abandona o filho, quando alguém que vai na justiça reclamar isso, não vai aproximá-lo de jeito nenhum. Claro que não vai, né? Mas um filho que vai à justiça fazer isso, ele só faz isso como último recurso, é porque certamente passou a vida inteira mendigando o amor do pai. Então, pelo menos fala, pai, por que me abandonaste? Você me abandonou? Responsabilize-se por isso. Olha aí a diferença, culpa, responsabilidade. Quem não põe filho no mundo, desejado ou não, planejado ou não, tem que se responsabilizar pela sua educação. E se não responsabilizar, o Estado tem que chamá-lo à responsabilidade, ainda que seja através de uma reparação civil, né? Novamente, distinção, culpa, responsabilidade, por isso estou trazendo isso aqui. Então, o abandono afetivo é uma outra história, né? Se alguém quiser depois, eu particularmente tenho muito interesse nisso, podemos continuar essa conversa aí por e-mail, mas o tempo aqui me limita a isso. E depois, nos aspectos econômicos, que são, quando nós vamos discutir no divórcio, estou falando, portanto, para encadear o raciocínio, da estrutura do divórcio, aspectos pessoais, aspectos econômicos. Aspectos econômicos, né, pensão alimentícia e partilha de bens. O que tem de novidade da pensão alimentícia é que o STJ tem se posicionado cada vez mais pela pensão transitória, né, daquele cônjuge, historicamente, geralmente a mulher, porque historicamente é a parte economicamente mais fraca, né, e aí está se estabelecendo essa expressão transitória. E a grande novidade, uma introdução muito boa, uma das boas coisas que o Código Civil de 2002 fez, foi no artigo 1708, foi dizer uma das causas da desobrigação ou da extinção da obrigação alimentar é a indignidade. O que é indignidade? Difícil medir indignidade. Isso já tinha lá nas sucessões, né? Causas da deserdação, da indignidade. Isso foi trazido para o direito de família, o artigo 1708, e que é uma questão importantíssima, já que nós não discutimos mais culpa, não é a culpa a determinação dos alimentos. Então, a indignidade é uma boa saída. Mas como dizer isso objetivamente? Por exemplo, alienação parental. Quem pratica alienação parental é indigno, não tem direito a receber pensão alimentícia. Isso é uma causa objetiva. Agora, mas isso também fica muito no limiar entre a culpa. Por exemplo, eu consegui recentemente a declaração de indignidade de uma cliente minha, porque o marido, depois de uma separação, de um divórcio consensual, fixou a pensão, e ele descobriu depois que ela o traía com quase todos os seus amigos. Quer dizer, amigos ele achava que era, né? Porque se fosse, porque também a culpa, se é que tem culpa, não era da mulher, era dos amigos também. Mas pelo menos dividiu a responsabilidade com os amigos. Isso não é porque ela traiu o marido? Não, essas coisas acontecem, e alguns casais às vezes até cabe no código particular de cada um. Não é isso. Estou falando isso porque nós temos que distinguir essa questão moral de ética, isso é fundamental, né? Moral de ética. Então, para que nós possamos delinear a indignidade é uma causa da extinção da obrigação alimentar. E uma outra novidade em relação à pensão alimentícia é a chamada pensão compensatória, né? Que é uma forma de compensar a desigualdade entre os cônjuges. Geralmente, também, historicamente, a mulher é a parte economicamente mais fraca, né? Um exemplo, a partir dos exemplos a gente entende melhor a teoria. Uma mulher casada durante 30 anos, ela se separou e o marido ficou, essa história é bem conhecida, né, de todos nós temos um caso assim, o marido ficou totalmente na administração do patrimônio, um vasto patrimônio, e o tribunal, e ela até tinha renda, ela ganhava 10 mil reais, e ele ganhava 800 mil reais. Será que seria justo? E o regime, aliás, independente do regime de bens, era separação de bens, tinha uma discussão se ela teria direito ao patrimônio, mas seria justo. É justo que uma mulher, durante 30 anos, casada com um homem, se separa, ela continua, aí abaixa, despenca o padrão de vida, né? Continua recebendo lá 10, 20 mil, e ele 800 mil reais. Quer dizer, então, isso, e aí surge essa ideia da pensão compensatória. Isso não está escrito na lei, não tem regra, mas é princípio, né? E é através dessa principiologia e os princípios invocados aí. Princípio eu elenco aqui 10 princípios, né? O princípio da dignidade, da solidariedade, da responsabilidade, da igualdade, né? Então temos toda uma principiologia e uma jurisprudência, portanto, várias fontes do direito
que autorizam a pensão compensatória. E a partilha de bens, que eu queria trazer de novidade aí, né, mas já foi falado pelo Rolf Madaleno ontem, que é a questão da fraude na partilha de bens, né, da desregarde e tal. E com a emenda constitucional, nós temos algumas questões transitórias, por exemplo, o Estado Civil de separado judicialmente continua existindo? Sim, continua existindo. E aqueles processos que estavam em curso, né, os tribunais já têm se posicionado, eles devem se transformar em divórcio, né? Isso também já tem jurisprudência firmada e tal. Bom, para encerrar, não quero cansá-los mais, porque se der um tempo nós podemos fazer um debate, não sei se teremos, mas até porque o que eu trago aqui são apenas algumas reflexões para complementar do posterior palestrante, que é o querido amigo Zeno Veloso. E, para terminar, né, sempre com Platão, sempre de volta às origens, nessa estrutura toda do divórcio, eu continuo acreditando que é possível, né, o amor conjugal. E, como diz Platão, o amor, para permanecer o mesmo, deve mudar sempre. Muito obrigado.